Agora sim, eu dei um select asterisco aqui da nossa tabela de vendas, né? Nosso banco de dados sales que a gente criou. Tabela de vendas também, né? Coloquei em inglês aqui para dar um ar de chique, né? Mas aí, ó, já temos nosso ambiente, nossa primeira tabela formada, né? Então, nosso primeiro banco de dados, que seria ali a origem. Vou pegar essa imagem que eu deixei ali de download para vocês também, né? Depois está lá na nossa pasta, ó. Projetos 2, temos aqui, ó, DWPNG, essa imagem aqui. Então já liberamos aqui, né, a nossa origem de dados. Vamos criar agora o nosso banco de dados de stage e o nosso banco de dados também de data warehouse. Vamos criar lá, depois a gente vai para o nosso projeto, tá bom? Vamos botar lá no nosso SQL. E agora sim, ó, lá no nosso banco de dados na pastinha, ó, tem o nosso servidor, né? E temos aqui a pasta de banco de dados. Então nessa pasta eu vou clicar com o botão direito, vou criar um novo banco de dados, tá bom? Cliquei botão direito, novo banco de dados. Vou dar o nome aqui, ó, de sales, né? Sales, stage. Vai ser nosso banco de dados stage, né? Vou colocar certinho aqui. As opções mais avançadas não precisa de mexer, a gente vai deixar padrão só pra gente treinar mesmo. Depois, se você quiser, pode brincar com esses negócios aí também, tá bom? Ok? Agora sim, ele já criou o nosso banco de dados. Agora vamos já aproveitar e já criar um novo aqui, ó. Botão direito, né? Lá na nossa pasta, novo banco de dados. Eu vou criar o Sales, né? Sales DW, né? De Data Warehouse. Não vou escrever Data Warehouse, não. Vou deixar DW mesmo. Vou clicar no OK. E agora ele vai pensar um pouquinho, vai executar e criou o nosso banco de dados. Agora sim, a gente pode começar as nossas tratativas de dados, né? Então já aprontamos aqui a nossa extração, vamos fazer o nosso staging. E vai ser basicamente um histórico, né? Então vamos pegar ali todos os dados que a gente tem da nossa origem de dados, não vamos fazer tratamento nenhum por agora, a gente poderia fazer algum tratamento, né? Mas a gente não vai fazer nada. A gente vai só carregar como se fosse um histórico. Então eu vou armazenar todos os dados lá e depois eu vou fazer somente cargas incrementais, né? Não vou apagar tudo e ficar carregando igual a gente criou, não. A gente vai manter um histórico ali e eu vou carregar somente dados de um período. Por exemplo, quero somente de 2 dias anteriores e o resto eu vou deixar armazenado, né? Isso aqui vai funcionar mais ou menos como um backup de segurança ali, né? Depois a gente vai fazer o ETL, tratamento e disponibilizar no Data Warehouse que a gente já fez aqui. Então vamos lá para o nosso Visual Studio que a gente vai levar essa carga para o stage, tá bom? Então, bora lá! Então no pesquisa aqui, eu já vou digitar o Visual Studio para a gente abrir ele aqui, Visual Studio 2022. A gente vai criar um novo projeto, tá bom? Eu vou deixar ele na nossa pasta aqui, ó, Material Visual Studio Projeto 2. Vou deixar no mesmo caminho para você conseguir localizar e ver o nosso projeto também, tá bom? Então eu vou aqui, ó, criar um novo projeto, né? Vou esperar carregar um pouquinho. E já carregou. Eu vou escolher essa parte de Integration Service, beleza? Cliquei e vou clicar em próximo. Agora eu vou dar um nome pro projeto. Vou colocar aqui, ó, Sales, sei lá, vou colocar aqui Sales DW, só pra gente identificar lá também, tá bom? Vou clicar aqui nos 3 pontinhos para mim localizar na onde que eu vou salvar esse projeto. E agora eu já localizei aqui, ó, o nosso projeto, né? Material. Vou colocar aqui, ó. Material, né? Material Visual Studio. E temos aqui a nossa pasta de projetos 2. Então, eu selecionei a pasta, né? Só para deixar tudo juntinho lá para você verificar depois. Vou deixar essa parte plegada, né? A solução vai estar tudo na mesma pasta. Então, vou clicar em criar. Ele vai pensar um pouquinho, vai carregar todo o nosso projeto, todas as nossas pastinhas lá de solução. E aí, a gente vai iniciar a nossa carga para o stage, tá bom? Então, vou fechar aqui. Isso aqui a gente não precisa, né? A gente já vai para o nosso painel aqui. É que ele demorou um pouquinho, mas ele carregou, né? Esse package e tem o nosso package aqui. A gente vai só alterar o nome dele. Vou colocar F2 aqui. Vou colocar aqui, ó, Sales. Vai ser todo o nosso processo ali de vendas. Poderia ser da empresa que você quisesse, né? Do setor e aí, por aí vai. Vou só dar um nome intuitivo para ele aqui, para a gente abrir o nosso pacote. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa tabela, né, que está no nosso banco de dados aqui, ó, de Sales, né, que a gente criou, e vou levar para o Sales de Stage, quer dizer, eu vou levar todos os dados para outro banco de dados, tá bom? Então, a gente vai fazer isso tranquilo. Primeira coisa, eu vou criar uma origem de dados e um destino. Isso aí a gente já vem criando há várias aulas para trás aí, né? Vou criar um container só para a gente não perder a sequência, né? Para a gente criar uma sequência lógica, porque depois a gente vai criar o processo de stage e depois, mais para frente, a gente vai criar o processo do Data Warehouse. Tudo no mesmo projeto aqui também, tá bom? Então, beleza, vou dar uma organizada aqui. Já vou criar aqui, ó, nossa tarefa de fluxo de dados. Então, vou clicar nela aqui, arrastei, né, para cá. Ela vai carregar um pouquinho e vai liberar para a gente abrir e criar as tarefas lá dentro, né? Vou abrir aqui. E aqui eu vou colocar uma origem, né, origem OLDB, e um destino também OLDB, onde eu vou pegar de um banco de dados e levar para o outro. Essa parte vai ser mais simples, porque eu vou levar toda a tabela. Não vou fazer transformação nenhuma não, tá bom? Então, destino OLDB. Beleza, então eu vou ligar os dois aqui, ó, pra gente já ficar esperto, né? Então aqui você pode deixar bonitinho, né? Dar um F2 e renomear, origem, sales, para o destino, colocar lá stage, né? Então coloca tudo bonitinho. A gente não vai mexer nisso por agora, né? Questão de layout, pra gente ganhar agilidade na aula ali, tá bom? Então, de origem, já vou dar um duplo clique e vou criar uma nova conexão aqui. Já vou até pegar o nosso servidor, né?
Ele sempre vai precisar dele aqui, ó. Vou clicar em propriedades e pegar o nosso servidor aqui. Então, clicar aqui também, ó, nessa partezinha aqui, né, de conectar, e vou pegar o nome do servidor aqui. Beleza, eu copiei o nome do servidor, né? Agora eu posso clicar em nova aqui, nova conexão. Vou colocar o nosso servidor aqui e vou colocar o nosso banco de dados, que é o primeiro, né, que é o Sales, que é a nossa origem de dados. Então, beleza, posso dar um OK aqui e OK também. E agora eu posso escolher uma tabela, né, um comando SQL. A princípio eu vou levar toda a tabela e depois eu faço um comando SQL só para a gente pegar dados específicos de um período, né? Depois a gente vai ver isso aí na prática. Bora lá, só troquei rapidinho, tirei a blusa aqui e já vamos voltar para a aula. Então, lá, a nossa origem de dados, né, já vou mapear nossos sales aqui, né? Então, vamos lá. Vou mapear, só que agora vou mapear toda a tabela. Então, já fiz aqui a conexão e de tabela ou view aqui, eu vou mapear toda a tabela e depois eu coloco o comando SQL, né? Vou colocar aqui, ó, vai ser a nossa tabela de vendas, né? Então, eu cliquei aqui no preview, então dá pra gente ver tudo certinho aqui, ó. Beleza? Vou clicar aqui, ó, no close. Ok? E ok também. Agora, vamos mapear o nosso destino. Vou abrir novamente e vou clicar em new aqui pra gente criar uma nova conexão. Vou clicar, então, vou clicar em nova, né? Eu vou procurar a nossa conexão aqui também, novamente. Vou dar um Ctrl C aqui no nosso servidor. Vou voltar lá no nosso Visual Studio. Vou colocar no server name aqui. E vamos buscar a nossa tabela. Nosso caso aqui, ó, nosso banco de dados vai ser o Sales Stage, né? A gente vai levar da nossa origem para o nosso Stage. Então, ok, ok aqui e ok também. E agora, assim, ó, só que no nosso Stage lá, a gente só criou o banco de dados, né? Vou voltar aqui, ó. Nosso Stage, nossa tabela aqui, ó, a gente só criou o banco de dados. A gente não criou tabela nenhuma. Agora aqui no nosso comando SQL a gente vai criar, tá bom? Então aqui, ó, vou mapear, né? Vou colocar o nosso destino no Stage. Vou criar uma tabela, né? Uma nova tabela aqui, ó. Que a gente vai criar. E no comando, se a gente buscar aqui, não tem tabela nenhuma. Eu vou clicar em New. E aí a gente pode escolher, né? Todos os formatos, tudo aquilo que você já sabe. É bom a gente já alterar o nome aqui. Vou colocar vendas também, né? Vou colocar aqui, ó. A tabela vai se chamar vendas Stage, sei lá. Vou colocar só vendas Stage mesmo. Coloquei, ó, vendas Stage só pra gente diferenciar as duas tabelas ali, né? Poderia deixar o mesmo nome, porque estão em banco de dados diferente, né? Mas a gente vai alterar e colocar vendas Stage aí, beleza? Ok, ok, beleza. Esse aqui é para travar ou não? Esse aqui a gente não vai alterar nada por enquanto. Agora vamos mapear, né? Agora, como as colunas a gente alterou nome nenhum, os mapeamentos já são feitos ali automaticamente, né? Mas é bom sempre dar aquela conferida, né? Para deixar que tá tudo ok. Sempre tem que mapear antes de levar para o nosso banco de dados, né? Então, primeira coisa, ó, a gente já criou, né, o nosso fluxo de dados aqui, ó, coloquei no container de sequência e vou dar um play aqui para ver o que acontece. Então, ele tem que criar uma nova tabela, né, nosso banco de dados aqui Stage e levar todos esses dados, né, são aqui 1.252 linhas. Ele vai pensar um pouquinho e já vai carregar para a gente. Pronto, já carregou. Se eu abrir o fluxo de dados, ele mostrou certinho, ó, 1.252 linhas. Beleza, vamos dar uma conferida lá, né, vamos no nosso banco de dados, vou pegar o Sales Stage aqui e vou dar uma atualizar. Beleza? Tabelas, tá a nossa tabela aqui, ó, vendas Stage. Clicar com o botão direito e selecionar 1000 linhas superiores. Beleza, ele já carregou, né? Só 1000 linhas. Vou fazer aqui um select asterisco, né? Vou deletar aqui, ó. Select asterisco from nossa tabela Sales Stage e da nossa tabela aqui, ó, vendas Stage, né? Nosso banco de dados Sales Stage, nossa tabela vendas Stage. Beleza. Tudo feito, só que agora eu quero manter esse histórico, né? Um exemplo, eu quero todo dia, o que é que eu quero fazer? Eu quero vir na minha tabela. Eu já tenho dados ali, por exemplo, até hoje, né? Que a gente carregou, a gente está gravando esse vídeo. Mas, vamos supor, amanhã. Chega amanhã, o que é que eu quero fazer? Eu quero eliminar os dados de ontem, por exemplo, né? E carregar novamente, para saber ali e ter integridade dos meus dados. Então, você vai escolher ali um período. E aí você não vai precisar de carregar toda a tabela novamente. Por quê? Dependendo, aqui tem poucas linhas, né? 1000 linhas. Mas daqui a pouco, a sua origem de dados vai ter 300 mil linhas, 500 mil linhas. Imagina você apagar tudo isso e carregar novamente sem necessidade, né? Então, a gente vai pegar só um curto período. Pode ser um dia, 2 dias, um mês, uma semana. E aí você que escolhe, tá bom? No nosso caso aqui, a gente vai simular, né? Que a gente vai pegar dessa origem aqui, ó, Sales, né? Que é o nosso banco de dados de origem. Finge que eu vou pegar um certo período aqui. Vamos fazer um filtro, né? Deixa eu ver aqui, ó. Where. E vamos pegar, se for referente a esse ano e a esse mês, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar todos os dados desse mês e vou lá no nosso banco de dados e vou carregar só desse mês também, né? Então, vamos criar essa estrutura aqui, tá bom? Então, o nosso select aqui, ó, da nossa origem, né? A gente está trabalhando agora já com 2 bancos de dados, né? O Sales Stage, então a gente tem que ficar muito atento aqui. E também com o Sales, que é o nossa origem de dados, né? Então, cuidado para não se confundir, tá bom? Faça tudo com muita atenção aí. Então, eu vou fazer, ó, na nossa origem, eu quero filtrar, só para ver o que eu vou levar para o nosso banco de dados, né? Então, eu quero filtrar quando o ano, né, foi igual ao ano atual. Então, tem dados aqui, ó,
de 2021, 2022, 2023, por exemplo. Eu quero apagar ali um mês, por exemplo, né? Então, aqui, ó, where quando o ano, né? Da nossa coluna aqui, ó, de data, né? Quando a coluna de data, vou escrever aqui, beleza? For igual a 2023. Ou então eu posso fazer outra função, né? Quando o ano da data for igual o ano, né? Vou colocar aqui, ó, where novamente, né? Where de getDate, que ele pega o ano da data atual, né? Então vou colocar aqui, ó, de getDate. Vou colocar aqui, ó, beleza? De getDate, abre e fecha parênteses e eu peço o ano aqui dentro. Quando eu faço esse select, ele vai fazer o quê, ó? Vou fazer aqui, ó, select, vou fazer aqui, ó, ano de getDate, né? Só pegar e copiar aqui para você, ó, que ele vai trazer o resultado, ó, mesma coisa, ó. Select year de getDate. Ele vai trazer o ano da data atual, né? A gente está gravando, eu estou gravando esse vídeo de 2023, então ele trouxe o ano de 2023. Se eu fizer um select aqui do mês, vou colocar aqui, ó, embaixo, select, e vou colocar aqui, ó, month. Selecionei os dois, então ele trouxe o ano de 2023 e o mês aqui 6. Então ele vai sempre fazer o quê? Ele vai fazer o filtro quando a data lá da minha tabela de vendas, né? Vou colocar aqui, ó, quando a minha tabela de vendas, quando essa data for do ano de 2023, eu quero que ele traga para mim. Eu vou criar mais um filtro de período, onde ele vai trazer o quê? O mês, né? Então vou colocar aqui, ó. Só que aqui eu vou colocar end, né? Que é outro filtro. Não posso fazer e repetir o erro aqui novamente, não. Beleza, fiz isso, né? Coloquei end, o ano, só que agora eu vou trocar para month. Month, para mês, né? Vou copiar aqui e vou colar na frente aqui também, para ficar bem mais fácil. Beleza. Então ele vai trazer os dados para mim, né? Essa query que eu fiz, essa consultinha aqui, ele vai trazer somente os dados do mês atual e do ano atual. E você poderia ser de uma semana, de um mês, de um dia, e aí vai ser o período que você escolher. A gente está fazendo exemplo de um mês, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou carregar no meu stage somente os dados desse mês. Não precisa de carregar todas as 1000 linhas, 300 mil linhas novamente, não. Então essa consulta é o que eu vou substituir lá para o nosso banco de dados, né? Beleza, então nosso primeiro passo já está aqui. Então eu vou alterar lá. Eu posso até copiar isso aqui, ó, essa consulta aqui, e vou lá para o nosso Visual Studio novamente. Então o nosso fluxo de dados vai ser o quê? Vou vir na origem de dados novamente, né? E aqui a primeira vez eu carreguei o quê? Toda a tabela, para me ter uma massa de dados, né? Todos os dados ali referente às minhas tabelas ali, ao meu histórico, né? E aí você poderia colocar essa consulta no início também, né? Como você não vai ter dados nenhum logo no início do projeto, mas como ali eu já tenho dados alimentados, eu preciso de dar essa carga inicial com todos os dados, né? Então aqui no tabela ao vivo eu vou alterar para comando SQL. E vou colar a nossa consulta aqui. E notem que se eu clicar aqui ó, no Preview, ele vai trazer para mim somente aquelas linhas, né? Do ano e do mês atual, né? Referente ao 2003 e o mês 6 aqui, ó. Notem que somente traz do mês 6 e o ano de 2023. Foi a condição que a gente criou aqui, né? Ok, então eu posso clicar em ok e posso só rever os mapeamentos aqui. Como eu não adicionei coluna nenhuma, não alterei nada, eu só fiz filtros, né, de datas, os mapeamentos ali vão estar tudo ok, tá bom? Só que agora, olha, vamos fazer a observação, né? Eu estou aqui, ó, a gente tem que prestar muita atenção nisso, ó. Sales, eu estou nessa aba de Sales, né? Quer dizer o quê? Eu vou retirar da nossa origem essa consulta. Mas lá na nossa base, agora eu vou alterar aqui, ó. Vamos mudar a nossa chavinha, tá bom? Estou agora no Sales Stage. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um delete, né? Um delete ali, da mesma condição que eu vou carregar. Por exemplo, antes de eu carregar os dados desse mês, eu tenho que apagar, limpar tudo que for desse mês, né? Então, para não que ocorra duplicidade, eu tenho que fazer a exclusão desses dados, né? Então, antes da nossa carga, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um delete aqui da minha base de stage do mesmo período. Então, eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu quero select asterisco na minha tabela aqui, né? Posso fazer até Ctrl C ou Ctrl V aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, só que agora eu alterei. Agora eu estou usando o Sales Stage, né? Vou fazer um filtro aqui novamente, ó. E agora eu posso até, para garantir que a gente está no banco de dados Stage mesmo, eu posso dar um use aqui, ó. Use Sales, né? Sales Stage, tá bom? Então vou conectar nesse banco de dados, beleza? E vou fazer um select asterisco dessa tabela aqui, ó. Vamos ver se traz tudo mesmo, ó. Select asterisco da nossa tabela agora, Sales Stage. E trouxe 22. Só que agora o que eu quero fazer? Eu quero deletar esses dados, né? Então, eu vou deletar um mês, que é esse período, né? Do meu stage, para depois eu ir lá na minha origem de dados e carregar o mês atual também. Parece confuso, mas quando a gente for fazer na prática o projeto, você vai entender, tá bom? Então, eu vou voltar aqui, ó, no Sales Stage, né? Então, aqui eu fiz o Select só para visualizar os dados, mas agora eu vou trocar, ó. No lugar de Select aqui, eu vou dar um Delete. Delete, né? Vou deletar quando na minha tabela de stage eu tiver os dados ali do mês e ano atual, né? Então, beleza. Eu posso até dar um executar aqui para ver se vai funcionar, né? Vou executar aqui. Beleza, ó. 22 linhas foram executadas com êxito, né?
Então agora a gente tem os dois comandos, né? O de inserir, que vai ser só o do mês e ano atual. A gente já inseriu ele aqui, né? Fluxo, tarefa, fluxo de dados, origem. E já coloquei o comando. Então beleza. Agora a gente só vai ter que inserir esse critério que a gente fez manual do delete aqui, ó, que deu certo, né? Eu vou ter que inserir ele aqui antes de carregar lá para o nosso stage, né? Então eu vou apagar o nosso stage, o mês atual e ano atual, e aí depois eu vou carregar os dados, né? Então eu vou colocar aqui, ó, tarefa de executar SQL. E agora sim, a gente vai executar essa tarefa e depois vai carregar aqui o nosso fluxo de dados, né? Vou abrir a tarefa aqui, beleza? Nossa conexão vai ser OLDB mesmo. E agora sim, ó, na nossa conexão que a gente tem que ficar esperto, né? A gente vai apagar antes do quê? Vai apagar da nossa stage, né? Para depois a gente carregar da origem para stage. Então notem que eu estou na conexão de stage aqui, ó, que foi o comando que a gente fez no SQL, né? Se eu voltar aqui, ó, sales stage, eu vou apagar os dados desse mês e desse ano, beleza? Agora sim, ó, nesse SQL Statement, né, a gente vai colar esse comando. Então eu vou só dar um Ctrl C, né, selecionei tudo, vou dar um Ctrl C e Ctrl V. A gente já usou muito isso nas nossas tarefas ali do nosso dia a dia, né? Então vou clicar aqui em OK. Beleza, vou salvar o nosso projeto aqui. Depois a gente dá nome bonitinho aqui, tá bom? Agora sim, ó, vou pegar aqui, em vez de eu trocar o delete, eu vou fazer novamente, ó, select, asterisco, pronto. Vou tirar esse from aqui, né? Select asterisco from da nossa tabela. Eu quero selecionar nosso banco de dados stage. Agora não tem dados nenhum, né? Que eu não carreguei ainda. Lá na nossa origem, que é somente sales aqui, ó, nossa origem de dados, se eu fizer o select asterisco, vai ter 22 linhas, né? Então o foco é o quê? Quando eu der play lá, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ir lá na nossa origem, carregar somente os dados, né? Que foram desse ano e desse mês e levar para o nosso stage. Só que antes disso ele vai fazer o quê? Ele vai apagar os dados desse mês, para mim não ter duplicidade, né? Então, eu vou clicar em OK e iniciar, né? Ele vai pensar ali, vai recompilar, carregou o nosso projeto e OK. Se eu for lá na nossa consulta novamente, dá um select, use serious stage, né? Selecionar e dar um executar. Olha, ele trouxe certinho, ó, 22 linhas. E aí vai ser sempre a mesma coisa, ó. Sempre quando eu carregar novamente, ele vai fazer o quê? Ele vai lá apagar o mês atual. E depois ele vai carregar da nossa base, né, nosso stage, somente o mês atual também. Mas aí, ó, eu consigo manter todo o histórico, né? Se eu der um select asterisco venda, agora ele vai manter todo o histórico no meu stage também. Agora carregou certinho, né? Então deu certinho, funcionou o nosso projeto. E agora sim, ó, ele não vai carregar todos os dados, né? Ele vai trazer somente um período para não pesar a nossa base. E se eu alterar aqui ó, no nosso stage, se eu tirar os filtros aqui, eu vou permanecer com todos os meus dados aqui, ó. 1.252 linhas. E a cada período que for colocando dados na sua origem, você vai carregar somente o do período, né? Não precisa de apagar tudo e carregar novamente. Se for um grande volume de dados, pode travar ali, né? Então essa opção de você apagar um período e carregar somente o período vai ajudar muito na sua performance aí, tá bom? Então beleza, vou só finalizar aqui, ó. Vou dar um F2 só para renomear esse container, vou colocar o nome dele de carga stage. Beleza, só de carga stage para quando na próxima aula a gente vai criar um novo container aqui, onde a gente vai criar várias tarefas, né, para a gente editar e fazer ali as nossas tabelas bonitinho, fazer o nosso Data Warehouse funcionar com todo o nosso dimensionamento ali dos dados, tá bom? Então um abraço e até a próxima aula.